Dando continuidade, então, à introdução à química de coordenação, na aula anterior a gente já viu nós vimos algumas definições sobre ligação, a definição sobre ligação coordenada, complexos metálicos compostos de coordenação, que tem presença dessa ligação coordenada, e definimos o que são valência primária e secundária. Essa secundária também é conhecida como número de coordenação, ou simplesmente coordenação, e mostramos como que a TLV hibridização pode ser usada para explicar a formação da ligação nesses compostos, certo? Vimos, né, além disso daí, houve a definição do que são ácidos de Pearson, que é um complemento à definição de ácido de Lewis. Então, relembrando, Pearson utiliza o conceito de Lewis de ácido e base como sendo compostos que podem doar e aceitar pares de elétrons. Então, os ácidos aceitam pares de elétrons e as bases doam. E Pearson classificou esses ácidos e bases em duros e moles baseados na capacidade de distorção da nuvem eletrônica desses íons, certo? Ou grupos moleculares, ou moléculas inteiras. Então, os ácidos são aqueles que têm ácidos duros são aqueles que têm baixa probabilidade de distorcer, ou baixa capacidade de distorção da própria nuvem eletrônica, enquanto que os moles têm a distorção facilitada. E bases moles e duras têm o mesmo conceito. Ok? Uma das coisas que é importante lembrar é que essa classificação de Pearson é baseada em resultados experimentais. Então, precisa haver um número grande de testes nesses compostos para ver o comportamento. E que nós definimos também que ácidos duros preferem reagir com bases duras, enquanto ácidos moles preferem reagir com bases moles. E quanto maior a dureza, maior a porcentagem do caráter só de atração eletrostática na ligação química, enquanto que quanto mais mole, maior o caráter covalente dessa ligação química, mas não são 100% uma ou outra nesse sentido. Além do mais, né, essa tabela aqui ela te dá uma classificação desses compostos e desses íons que nós temos aqui. E lembrando que, no caso, não é uma definição rígida, no sentido de que um ácido duro não vai reagir com a base mole ou assim por diante. Ok? Vimos também como e por que se formam os compostos de coordenação utilizando a teoria de a TLV e hibridização para entender a, a formação, como que onde entram esses pares de elétrons, né, e como que fica a configuração eletrônica do elemento que recebeu esses pares de elétrons, do ácido. Nós vimos que para formar uma ligação, primeiro há uma atração eletrostática entre o cátion metálico, normalmente, certo? Não precisa ser um cátion, a gente já falou isso antes. E a base. A base, normalmente, também não precisa ser um ânion, mas ela pode ser uma molécula, um grupo polar, onde essa parte com maior concentração de elétrons, que normalmente tem o par de elétrons para ser doado, é atraída pela carga positiva do cátion, e essa aproximação, quando acontece, depois que chega a uma certa distância, a indução da hibridização, a formação de orbitais para receber esses pares de elétrons que vão ser doados. Tá? Lembrando que, no caso de composto de coordenação, a ligação é feita por doação de um par de elétrons por uma das espécies. Então, elas vão ser, depois de formada, é uma ligação covalente, certo? Coordenada, esse é o nome técnico correto, uma ligação covalente coordenada, cuja única diferença entre uma ligação covalente não coordenada é que os dois elétrons que estão na ligação vieram só de uma das espécies. E por que essa ligação se forma? É o mesmo das outras ligações. Quando você faz essa nova configuração, a energia total do composto formado vai ter, certo? Vai ser menor do que a energia desses elementos separados. Um dos problemas de toda essa parte introdutória é que essa teoria da TLV mais hibridização, ela não conseguia explicar as cores formadas por soluções ou mesmo compostos sólidos desses compostos de coordenação. Então, aqui você tem soluções, né, de sais
desses cátion metálicos, e essa variação de cor aqui é que é um problema. Por que é um problema? Porque ela caía no visível, certo? Ela estava na faixa do visível. Além disso, se você pegar o mesmo cátion metálico, o mesmo elemento, e você trocar as moléculas, as bases que vão fazer a ligação, há uma variação de cores também. E essas cores não eram devido à cor da base, mas do composto em si tinha uma cor diferente. Então, a única explicação é que essa cor vinha do íon metálico e não dos ligantes. Então, aqui um experimento mostrando, que é interessante, mostrando o que acontece quando você troca os ligantes de um cátion metálico, certo? Então, aqui tem esses copos aqui, eles têm diferentes ligantes, e dentro aqui da coqueteleira do rapaz aqui, você tem sulfato de níquel, certo? O sulfato de níquel hexa, na verdade tem um nome aqui que eu estou tentando não falar até a gente ver nomes, mas é hexaaco níquel 2, sulfato de hexaaco níquel 2. Então, você tem 6 moléculas de água ligadas ao níquel. O sulfato aqui é só o contraíon, certo? É SO4 2-, porque o níquel aqui é 2-. Então, aqui essa cor verde, né, é o do níquel complexado por 6 moléculas de água, ou coordenado a 6 moléculas de água. E o que ele vai fazer no experimento? Ele vai jogar, ele vai derramar parte dessas solução em cada um desses copos aqui. Então, a gente vai observar que conforme ele faz isso, imediatamente há mudança de cor da solução. Então, se você observar que todos eles têm basicamente, são incolores, mas conforme ele vai adicionando, você vai tendo variação nas cores. A troca é instantânea, basicamente, para a nossa escala temporal. E a única coisa diferente que você tem, não tem nenhum outro metal aqui dentro, é simplesmente ligantes diferentes, certo? E o último aqui que ele vai deixar, não tinha nada no copo, é só para fazer a comparação da cor com essas outras cores. Então é o mesmo complexo, certo? Em diferentes, com diferentes ligantes, e está tendo essa variação. Então no primeiro tem esse ligante chamado etileno-diamina, que a gente vai ver o que é. No segundo, você tem 2 etileno-diamina ao invés de uma só. Nesse terceiro, você tem 3, então você eliminou toda a água que tinha ligado no composto. Nesse daqui é chamado de metilglioxina, certo? Um ligante chamado DMG, abreviação. Nesse outro é amônia, ao invés de água ou qualquer outro solvente, ou outro ligante. Nesse daqui você tem um cianeto, certo? 4 cianetos ligados ao níquel, e nesse último aqui é o que eu havia falado, que é o sulfato de água. Então veja, é o mesmo cátion metálico, a carga dele não varia, mas conforme eu vou colocando ele em soluções que contenham bases de Lewis de natureza diferente, as cores mudam. E a TLV não conseguia explicar isso daí, a TLV é mais hibridização, certo? O que foi proposto é que, na verdade, à medida que você oferece uma outra base para esse composto, a base aqui, quem está doando os pares de elétrons são essas 6 moléculas de água para o níquel. Então, se você oferecer uma base de Lewis que tem uma basicidade maior, certo? Ela vai deslocar a outra base que está aqui, que seria uma basicidade menor. Então, um exemplo disso, no caso da amônia, né, quando você joga esse composto, aqui é um exemplo do íon cobre 2+, certo? Então, o cobre está representado aqui, isso daqui são as moléculas de água, o cobre está dissolvido na água, essa esfera aqui é amarela. Então, a ideia é que quando você coloca esses íons, esses cátions, em soluções, são soluções aquosas, vai adicionando outras bases de Lewis, ele vai trocando a água por essas outras bases, certo? Então, aqui um exemplo, você tem só molécula de água, quando você adiciona a amônia vai lá, remove, né, quebra a ligação, e é ela que faz agora a doação de pares dos elétrons. Quanto mais amônia você tiver na solução, mais você consegue substituir as moléculas de água. Então veja, nesse caso, como naquele, ele precisa de 6 moléculas para poder
substituir. Então, depende da concentração da amônia. Então, da onde vinham essas cores? A ideia primeira primeiro que vem a troca dos ligantes. Tá bom, veio a troca dos ligantes, mas em termos da onde está vindo essa cor. Então, vamos relembrar somente como que nós percebemos cores e a relação de cor com a configuração eletrônica. Então, nós já vimos isso no primeiro semestre, mas a cor que você vê de qualquer objeto, ou a sensação de cor, ela é dada pela uma relação entre quais comprimentos de onda chegaram naquele objeto e quais comprimentos de onda não foram absorvidos ou foram refletidos ou reemitidos por aquele objeto. Então, nesse caso aqui, uma substância, se você ilumina essa substância verde com uma luz branca, ou seja, você tem toda a faixa de comprimento de onda, ela é verde por quê? Porque essa substância absorveu todos os outros comprimentos de onda e menos o verde. O que significa isso? Lembre-se, o comprimento de onda ele tem uma relação direta inversamente com a energia. Quanto menor o comprimento de onda, por exemplo, para o azul, maior é a energia que ele vai transportar. E a luz ou o comprimento de onda para ser absorvido só ocorre quando você tem transição eletrônica. Ou seja, se você tiver dois níveis, dois elétrons, certo? Em níveis de energia separados exatamente por aquela energia que o comprimento de onda está transportando, que aquele fóton está transportando, na verdade. E nesse caso aqui, vamos supor, se você tivesse um elétron no orbital 1s e o orbital 2s estivesse vazio ou tivesse espaço para mais um elétron, se eu fornecer uma energia, um fóton com energia exatamente igual a essa diferença de energia aqui, esse elétron vai ser promovido para cá. E aquele fóton foi absorvido, então ele não sai da sua amostra, do seu objeto, ele não é refletido, ele foi absorvido e essa energia depois foi convertida por reemissão em calor, vibração molecular e assim por diante. Então perceba que eu consigo absorver energias grandes e energias médias ou energias menores ainda. Então uma substância que tem uma configuração eletrônica que permita essas transições eletrônicas, veja, eu não posso ter elétrons, esse orbital não pode estar preenchido totalmente, certo? Então eu tenho que dar opções onde eu possa fazer esse salto. Então poderia, por exemplo, ao invés de ser somente daqui para cá, eu ter uma diferença de energia onde que seria, tem dois elétrons aqui, eu pode um absorver aqui e o outro pode saltar lá para cima, se tiver dois fótons com essas energias. Então, a ideia é, você tem elétrons e você tem espaço nos orbitais com maiores energias para esses elétrons ocuparem. E ele absorve aqueles fótons e vão para aqueles estados. Maravilha. Então, você tem diferentes tipos de energia. A energia 1 é maior do que a energia 2 aqui, certo? Então, laranja, aqui no caso, tem energia maior do que o vermelho, e essa daí a gente já tinha visto lá no primeiro semestre. Ótimo, então você fala, bom, então o que está acontecendo, na verdade, naqueles compostos, são que a mudança de cor está tendo variação dessa diferença de energia nesses orbitais, nos orbitais atômicos, certo? Que a gente usou para fazer hibridização, ou usou para deixar os elétrons lá, receitar esses pares de elétrons. O problema é que a diferença de energia entre esses orbitais atômicos, elas estão na faixa do ultravioleta ou do raio-x. Ou seja, nós não enxergamos, não é na região do visível. Então, transições eletrônicas entre esses orbitais atômicos não possibilita o surgimento ou o aparecimento de cores nos compostos, certo? Então, o problema é, a diferença de energia necessária é muito menor do que qualquer uma que tem aqui nesse diagrama desses orbitais atômicos, certo? Cai na região do V ou do ultravioleta ou do raio-x. Isso significa que as teorias que lidam somente com esses orbitais e esses níveis aqui, elas não são capazes de explicar o aparecimento dessas cores. Então, um exemplo aqui, quando você dissolve qualquer sal de titânio em água, né, você vai ter, a solução vai ter a cor violeta. Se você faz um espectro de absorção, que é o gráfico que te mostra quais os comprimentos de onda
que foram absorvidos e quais a intensidade dessa absorção, você vai ver que a absorção maior cai aqui na região do final do azul, começo do verde, em torno de 490, 500 nanômetros. Isso significa, vamos dizer assim, que do espectro de cores, ele absorveu aqui o verde e deixou passar o azul e o vermelho. Se você combina o azul e o vermelho, você vai ter mais ou menos o violeta, ok? Só abrir um parênteses aqui agora, para quem vai estudar pelo Brown ou por outros livros, em alguns livros, certo? Aparece essa tal de roda de cores aqui. Cuidado com isso, não utilizem isso para essa parte da matéria, porque ele não é correto para a gente compreender essas cores aqui nesse momento. Então, só para ter um exemplo, se isso daqui é violeta, certo? O gráfico está dizendo o seguinte: se você absorver o violeta, vai ter amarelo. Então ele está dizendo, se você absorve um, você vai ter a cor oposta. Então perceba, se ele está dizendo o seguinte: se você absorver amarelo, vai ser violeta. Se absorver o verde, vai ser vermelho. Então, se você absorver o verde e o azul, vai ser o quê? Então é difícil de você conseguir ajustar este raciocínio aqui para as cores. Então é melhor não usar essa aproximação, certo? Porque nesse sentido, se você for tentar entender, por exemplo, essa cor aqui é 500, é verde. Então 500, a gente está aqui, ele absorve o verde, ele diria que seu composto é vermelho e não é vermelho, a gente sabe que tem essa outra cor, é violeta. Então, na verdade, você teria que saber fazer uma combinação de todos os mais de um, certo? Seria, por exemplo, como que eu vou conseguir ser violeta se absorvo, ele está dizendo que é somente o amarelo. Então, não usem essa tal de roda de cores para determinar a partir do espectro de absorção ou de qualquer informação que ele te diga, olha, ele absorve verde. Não vai ser desse modo que funciona, ok? Bom, esse problema aqui indica, então, né, voltando aqui ao problema, que tem orbitais separados por energias correspondentes, principalmente a cor verde nesse composto aqui, do titânio com coordenada 6 moléculas de água. E a diferença de energia, né, que é em torno de 500, não dá em nenhuma diferença de energia desse diagrama aqui desses orbitais atômicos. Mas que orbitais, então, estariam envolvidos em absorver essa diferença de energia? Os únicos orbitais que a gente pode pensar que tem espaço, certo, para ainda fazer a transição, seriam os orbitais D para orbitais os orbitais D para orbitais... tem os híbridos lá que você pode pensar, certo? Não, os híbridos estão ocupados pelos pares de elétrons que a água doou para o titânio. Então, se você considerar que os orbitais D estão ainda com o mesmo nível de energia, todos eles aqui nesse mesmo nível de energia, aqui para cima, como nós vimos na aula anterior, você vai hibridizar para poder receber esses 6 pares de elétrons. Então, ainda assim, a diferença, mesmo que esse híbrido abaixe um pouco a energia, a diferença entre o 3D e os orbitais híbridos formados para receber os pares de elétrons da água, dos ligantes, eles ainda essa diferença de energia ainda vai ser no ultravioleta ou no raio-x. Então, não tem como você usar a hibridização e TLV para tentar explicar o aparecimento das cores. A única maneira que dizer é o seguinte: está havendo uma diferenciação de energia pequena entre orbitais do próprio metal, não relacionados com os ligantes. Então, os únicos orbitais que podem estar sendo afetados pela presença desses elétrons do ligante e que pode fazer essa diferenciação são os próprios orbitais dele. Então, quais são os orbitais? São os orbitais do metal, certo? Eles deixaram de ter a mesma energia. Relembrando, quando eu escrevo essas quadrículas, eu desenho aqui essas quadrículas, uma do lado da outra, exatamente quer dizer que todas têm o mesmo nível de energia. Então, a ideia aqui é que a presença desses pares de elétrons, de algum modo, certo? Por alguma causa, fez com que esses orbitais não tivessem a mesma energia e que provavelmente a transição eletrônica que acontece vai acontecer nessa nova configuração desses orbitais 3D. Okay? Então, são os orbitais especificamente do metal.
Metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles não geram soluções coloridas. Por quê? Porque eles não têm elétrons D. Então, isso também colaborou para entender, para direcionar a nova teoria ou nova explicação para como sendo consequência de algo que tinha acontecido nos orbitais D, certo? Especificamente só dos metais. Então, a ideia, ela foi resumida, ela foi expressa na chamada TCC, Teoria do Campo Cristalino. Existem alguns outros nomes que implicam em adição de conceitos, né? Vocês podem encontrar campo ligante também, mas a gente vai ficar, como é uma coisa só introdutória para entender basicamente os princípios para podermos usar depois para moléculas biológicas, nós vamos ficar aqui com a teoria do campo cristalino, ok? Isso você encontra nos livros sem problema algum. Então a ideia é, quando aqueles ligantes, aquelas bases que vão doar os pares de elétrons vão se aproximar se aproximam do cátion, certo? Do íon metálico ou do metal, o que acontece é que os elétrons dos orbitais D, isso é importante, não são os orbitais híbridos que vão sofrer esse efeito, são os orbitais D. Os orbitais híbridos vão receber os pares de elétrons. Eles estão vazios, eles só vão existir na hora que as bases se aproximarem, certo? Aqueles orbitais que estão alinhados com a aproximação dos ligantes, estão no mesmo eixo de aproximação, eles vão, entre aspas, sentir essa aproximação. Por quê? Os orbitais D têm elétrons. Esses elétrons vão estar direcionados, né, no mesmo eixo daqueles orbitais híbridos que vão receber o par de elétrons da base. Então, veja, você está aproximando um par de elétrons de um orbital que tem elétrons, e esse orbital agora, certo? O que vai acontecer com ele? Vai ter uma repulsão entre esses elétrons que estão no orbital D e o par de elétrons que está chegando doado pela base, que vai ocupar um orbital híbrido. Então, vamos fazer uma representação, usar um exemplo. Por exemplo, um complexo genérico. Vamos escolher a geometria octaédrica, porque depois é a que vai ser mais comum em sistemas biológicos, tá? E que fica mais evidente isso também. Então, aqui é o ML6. O que é M? M é metal, L é ligante, então é um metal com 6 ligantes, ok? E a valência secundária ou coordenação, então, são 6, essa que é a ideia. Então, aqui a gente pode representar desse modo. Eu tenho um metal, 6 ligantes, que eles estão se aproximando desse centro metálico, desse íon, desse elemento, via ou numa orientação octaédrica. Um octaedro é um plano, certo? Você tem um plano quadrado aqui no eixo equatorial e no eixo longitudinal você tem dois ligantes se aproximando. Então você forma, se você ligar aqui esses pontos, né, uma pirâmide quadrada e base quadrada em cima e outra invertida embaixo, por isso que é o octaedro. Todo mundo deve saber isso. Então L são os ligantes, M é o metal. Lembrando que os orbitais D, certo, do metal, estão numa configuração desse tipo aqui. A gente já viu isso daí lá na primeira parte do curso. Então você tem esses orbitais. Para facilitar a visualização, vamos separar eles aqui. Aqui é como eles realmente estariam lá no átomo, ok? São os orbitais da camada de valência. Tem todos os outros níveis aqui lá para dentro em menor energia. Então, separando eles, o que você vai ter? Você vai ter orbitais que estão em cima dos eixos, certo? Aqui no caso a orientação foi desse modo, o Z aqui vertical e X e Y desse modo. Então veja, orbitais que estão em cima dos eixos, certo? X e Y, são orbitais D. Eles recebem o nome de X2, Y2. Por que ele tem esse índice aqui em cima? Justamente para designar que eles estão em cima do eixo. Porque eles estão, se você pegar aqui, tem o plano XY. Se eles não estiverem em cima do eixo, se eles estiverem entre os eixos, como aqui representado, eles estão na diagonal, aqui, ó, aqui e aqui, esse conjunto, eles vão ser chamados orbitais de XY, é o conjunto. Veja, não são 4 orbitais aqui, são 4 lóbulos de um orbital só. Esse é um orbital só, ele só pode receber, esse cara, 2 elétrons, certo? E ele é chamado de X2 e Y2. Ele é como se você fosse uma das quadrículas. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Ok?
ok? Cada um só pode receber 2. Eu tenho 5 quadrículas quando eu represento orbitais D. Então, a ideia é essa. Então, não é nesse orbital, nesses lóbulos, que vai haver a ligação. Aqui está sendo representado somente a direção de aproximação, ok? Esses pares de elétrons dos ligandos vão ser acomodados em orbitais híbridos, que estão mais acima em termos de energia. A gente já vai ver já já. Mas a ideia aqui é só para vocês verem os nomes desses orbitais, relembrarem e ver em que posição de aproximação eles estão chegando. Então perceba que se esses orbitais eles estão orientados, né, nos eixos, e a aproximação dos ligantes nesse formato octaédrico é em cima dos eixos. Então, esse orbital dx2, y2 e o dz2, que ele está em cima do eixo Z, eles vão sentir diretamente uma repulsão maior do que esses outros orbitais contendo elétrons que estão entre os eixos, na oblíqua dos eixos. Ok? O dxy é porque ele está no plano xy, o dxz é porque ele está no plano xz e o dyz é porque ele está no plano yz. Ok? Vamos ver de uma maneira um pouco mais elaborada, né? Antes disso, só afirmar novamente. São esses dois aqui que estão localizados no eixo de aproximação e que vão sentir a maior repulsão desses elétrons, esses pares de elétrons que estão chegando para fazer a ligação do que aqueles outros. Tá? De uma maneira mais específica, vamos pegar um octaédrico que a gente já viu anteriormente, que usou o primeiro exemplo que nós demos da TLV para explicar ele, foi o cobalto com 6 amônias ligadas, certo? O cobalto 3+, é a configuração D6, e a hibridização que acontece para receber os 6 pares de elétrons é sp3d2. Então, ela vai dar, a consequência é um orbital híbrido, sp3d2, com configuração, geometria octaédrica. Esse orbital ele foi obtido a partir de uma combinação de orbitais na camada 4. Então, mesmo que ele seja um orbital híbrido, vai ter menor energia que os orbitais que deram origem a ele ainda tem energia maior que o 3D, certo? Aonde que estão os elétrons. Então, isso daqui é o cobalto 3+. Isso daqui é o cobalto 3+, que recebeu 6 moléculas de amônia. Então, elas vão doar os pares de elétrons aqui. Esses pares não podem entrar aqui porque não cabe, certo? Mais do que 2 elétrons em cada orbital. Então, eles vão ocupar esses orbitais híbridos que têm esse formato octaédrico. Então, aqui de novo, representando os 5 orbitais, certo? Que você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é onde estaria o núcleo do átomo. Orientação, de novo, só que relembrando, certo? Para ficar claro, a aproximação é nos eixos. Quem tiver orientado diretamente os lóbulos apontando no mesmo eixo de aproximação, aqui nesse caso, essas esferinhas aqui com carga negativa aqui em volta, é que seriam as representantes dos ligantes, dos pares elétricos que vão chegar. Então perceba novamente que está aqui e em cima, e os outros estão entre, certo? Só que essa representação aqui ela serve para a gente ver mais ou menos como seria de forma uma representação que a gente chama de explodida, né? Mas temos que lembrar que isso daí está no átomo, e o átomo seria mais ou menos desse modo que eles estariam dispostos, ok? Então, reorientando ele um pouquinho para ficar fácil e colocando os elétrons, isso daqui então são os orbitais 3D do átomo de cobalto. Você está vendo aqui somente 5 elétrons, né, porque 6 elétrons, aliás, estão os 6 aqui que está da configuração, que eles podem estar aqui nesse momento ou lá nos outros lóbulos. Então, todos os orbitais aqui têm esses elétrons, ok? Então, hora que você fizer a aproximação dos ligantes, o que vai ocorrer é a hibridização. Então, você forma os orbitais híbridos, que eles estão num nível de energia maior, certo? Por isso que ele está fora aqui, está com representado mais extenso, porque ele tem mais energia. Mas a orientação, certo, desses orbitais, veja que ela cai certinho sobre a orientação dos orbitais D, que tem elétrons. Alguns têm elétrons, esses daqui, que estão na face do cubo. As faces do cubo, ela coincide com a orientação dos orbitais híbridos, certo? Então, esses orbitais D que têm elétrons que estão orientados para as faces
é que vão sentir uma repulsão maior, porque eles estão mais próximos. Quando os ligantes chegarem, esses pares de elétron vão ficar aqui, mais próximos desses do que esses daqui que não estão nas faces, estão direcionados às diagonais do cubo. Ok? Então a ideia é que isso faz com que a energia desses orbitais que estão especificamente aqui direcionados para as faces, ela vai ser maior do que aquelas que estão na diagonal. Ok? Como que eu represento isso? No caso da geometria octaédrica, certo? Eu vou representar desse modo aqui. Então aqui é um diagrama que te mostra, e se o íon estivesse livre, não tem ninguém ao redor dele? Seria uma situação hipotética teórica, não existe isso. Você pode até conseguir algo parecido no laboratório, mas não é assim. Então ele tem uma energia baixa. Quando você coloca ele realmente no mundo real e coloca os elétrons, a energia de todos sobe. Por quê? Porque eles são os orbitais de valência, eles estão lá, todos no que chama-se campo cristalino simétrico, certo? Eles não estão com ligantes ao redor deles, eles estão na camada mais externa lá do átomo e, em princípio, eles têm a mesma energia, por isso que está aqui uma quadrícula do lado da outra. Por que nós chamamos de campo cristalino? Porque qualquer estrutura cristalina ela é organizada, ela tem uma distribuição, a distância, né, entre os átomos ou os moléculas que estão naquela estrutura lá é igual para qualquer lado que você olhe. Então é como se fosse um cristal. E conforme esses ligantes vão se aproximando nessa orientação octaédrica aqui, o que você tem? Você tem elétrons que vão gerar um campo elétrico que vai repelir aqueles elétrons que já estão nos orbitais D. Então é um campo que tem um arranjo cristalino, que tem um formato cristalino, nesse caso aqui, um octaedro. Tá? Se ele for totalmente simétrico, se tivesse esse campo não só orientado no vértice desse octaedro, nos vértices, mas também nas faces, teria totalmente simétrico, aí todo mundo sobe igual de energia. Como ele está orientado somente nos vértices, que é aquela aproximação aqui no dx2, y2 e no dz2, que estão aqui nos eixos, o que vai acontecer? Esses orbitais aqui aumentam de energia. Então, ao invés de estar todo mundo agora no mesmo valor de energia, o dz2 e o dx2y2 aumentam de energia em relação ao que eles estavam, enquanto que os outros têm menor energia do que em relação ao que eles estavam, por estar numa orientação entre os eixos. Ok? Historicamente, esse conjunto de orbitais aqui é chamado de EG. Tá? Tem a ver com a teoria que é usada para explicar isso, que nós não vamos entrar em detalhes, então basta isso daqui você decorar e lembrar. EG é igual a dz2y, dx2y2 e dz2. E o T2G é o nome para se dar para esses outros conjuntos aqui. Ok? A diferença de energia entre agora que surgiu aqui, ela cai realmente na região do visível. Então é assim que você explica, são elétrons saindo daqui e indo para esses outros orbitais aqui, é que estão absorvendo, certo, aqueles comprimentos de onda na região do visível, e alguns que são maiores ou menores que esse ΔE, eles não são absorvidos e são refletidos. Então essa diferença aqui cai na região do visível. Nós vamos chamar de ΔE, certo, que é a energia chamado ΔE, a energia de desdobramento, porque estava tudo dobrado na mesma energia, então desdobrou do campo cristalino. Por quê? Porque foi provocado pela presença desse campo cristalino. Por isso chama teoria do campo cristalino. Ok? Então, essa diferença de energia aqui nós vamos colocar com ΔE, depois eu vou mostrar que ela tem outros nomes, mas nós vamos ficar com ΔE porque nós já começamos o curso usando o ΔE e facilita também para o entendimento. Ok? O que você precisa saber? Que você já deve ter percebido que se eu mudo essa orientação, se eu não me aproximar por esses eixos, eu vou ter o quê? Uma mudança também no nível de energia de outros orbitais. Então não vai ser sempre assim. Somente, então, compostos que aceitam 6 ligantes, que têm capacidade de fazer hibridização, certo? Ou hibridizações que geram orbitais octaédricos, é que vão conseguir receber esses 6 ligantes. Então tem que ser um octaedro, e aí você vai ter sempre essa hibridização para gerar 6 orbitais híbridos. E se você não tiver isso, se você tiver uma outra tipo de hibridização, que só gere 4 orbitais, aí seria uma geometria tetraédrica. Um exemplo aqui
é esse cloreto de cobalto, né, o tetracloro cobalto 2, que ele tem essa geometria octaédrica e aqui é a configuração eletrônica dele. Veja que o ΔE gerado aqui agora, certo? Ele vai ser diferente daquele ΔE gerado na octaédrica. Então, quem está alinhado agora à aproximação que é nesses vértices aqui de um cubo, são os orbitais que estão entre os eixos. Se você colocar eles aqui dentro, certo? A orientação, você vai ver que são eles que vão receber um aumento na repulsão, que vão sentir a repulsão eletrônica dos pares de elétrons dos ligantes. No caso aqui, 4 cloros. Então, essa é a configuração eletrônica do cobalto, certo? E perceba que dá para você ter transição eletrônica? Sim. Você pode promover um elétron daqui para qualquer um desses orbitais aqui em cima, que tem a mesma energia, inclusive, porque eles ainda não estão totalmente preenchidos, ok? Como há inversão, agora quem vai ter um aumento de energia é o dxy, dxe e dyz, então você tem essa inversão da posição. O T2G vai para cima, com maior energia, e o EG vai para baixo, ok? Então essa é a geometria octaédrica. A octaédrica e a tetraédrica, essa é a tetraédrica, desculpa. A octaédrica e a tetraédrica são as duas mais comuns em sistemas biológicos e nós vamos nos ater mais a elas, ok? Mas vamos ver aqui como que acontece, por exemplo, se você tiver um quadrado planar, né, onde a aproximação vai ser basicamente no dx2 y2, que estão em cima dos eixos. O que acontece é que, como você agora não tem esse outro campo aqui por cima, mesmo os orbitais que estão na diagonal vão sentir alguma coisa. E aí, num quadrado planar, você vai ter uma distribuição maior de energias do que você tem na octaédrica ou na tetraédrica. Então, aqui no quadrado planar, você já não tem mais aquele conjunto EG e T2G. Okay? Aquele que vai ter maior energia sempre vai ser aquele que está alinhado, está no mesmo eixo de aproximação do ligante, certo? Mais próximo daquele par de elétrons do átomo. Então, o dx2 e y2 vai ter maior energia. Os outros vão acabar tendo alguma energia adicional, certo? E como que você determina isso daqui? Experimentalmente. Você vai no laboratório, mede os espectros, a absorção, ou seja, provoca a transição eletrônica aqui e vê quais são as energias, quais os fótons foram absorvidos, quais os comprimentos de onda foram absorvidos, converte aquela energia e você sabe aqui a separação entre eles. Ok? Esse ΔE aqui é entre o maior e o menor energia, mas há ΔEs intermediários aqui também e todos eles são chamados de energia de desdobramento do campo cristalino. Se você tiver uma molécula, uma geometria linear, então a aproximação vai ser somente dois ligantes. Você pode pôr, digamos assim, seja em cima do D2E, do DZ2, certo? E é a mesma coisa, ele vai ter a maior energia, os outros vão ter um desdobramento um pouco menor, mas também vão ter. Mas relembrando, as duas configurações, ou os dois tipos de geometria mais importantes no nosso caso, vão ser a octaédrica e a tetraédrica, certo? Como eu disse, você pode encontrar em alguns livros, ao invés de ΔE, você vai encontrar ΔZ ou 10DQ. São outras nomenclaturas que têm a ver também com... Nós não vamos entrar em detalhes, né? Mas ele diz que esse desdobramento ele não é simétrico, então, digamos, 60% para cá e 40% para baixo, em relação à posição original, certo? Isso daqui tem outro que na octaédrica é o contrário. Então veja que aqui está como 0,6 e 0,4, aqui está como 6 e 4, a soma vai dar 10 e assim por diante. Então, se você encontrar, certo, 4DQ ou 0,4 ΔZ, 0,6, todos eles são relativos ao ΔE, ok? Nós não vamos entrar em detalhes, por isso que nós não vamos utilizar, mas é só para entender que esse desdobramento aqui ele não é simétrico. Tá? O que interessa para nós, nesse caso, é essa diferença total aqui, ou seja, o ΔE, o ΔZ ou o 10DQ, qualquer um desses daqui. É essa diferença nessas duas geometrias, porque elas têm conjuntos inteiros aqui, sem intermediários desses orbitais, é que vão interessar para nós. Okay? Todos eles, obviamente, são proporcionais ao aumento ou diminuição da energia, certo? Então perceba o seguinte, o ΔE, ou qualquer um desses nomenclaturas que você utilizar, a intensidade, ou a amplitude, ou a magnitude desse desdobramento aqui, dessa diferença de energia, ela sempre vai ser proporcional ao campo que está chegando.
Ou seja, quanto mais polar, quanto maior a intensidade do campo elétrico gerado pela base que está chegando para aquele par de elétrons, maior vai ser o desdobramento. Por quê? Porque maior vai ser a repulsão, certo? Sempre ligado desse jeito. Então, a TCC ela foi introduzida, né, ela não descarta TLV, não descarta hibridização, mas ela explica simplesmente o seguinte: acontece um fenômeno com os orbitais D que não fazem parte da ligação, eles estão lá internos, mas a presença daqueles pares de elétron ao redor daquele conjunto de orbitais D aumenta a repulsão eletrônica entre esses elétrons que chegaram, estão ocupando os orbitais híbridos, e os elétrons que estão em orbitais D. Quais são aqueles que sentem mais essa repulsão? Aqueles que estão mais próximos, estão alinhados com os orbitais híbridos. Ok? Então, aqui é um resumo, mais ou menos, do que acontece. Você tem o íon livre, lá que chama-se, né? Aqui, quando você está num campo simétrico, esférico, e aí quando você tem a presença, por exemplo, de geometria octaédrica, o EG vai para cima e o T2G para baixo. No tetraédrico você tem a inversão disso, e no quadrado planar, esses outros aqui. Tá? Tá aqui está a inversão. De qualquer modo, é uma relação que é importante você lembrar e entender aqueles dois lá do tetraédrico e octaédrico. Tá ok? Uma das coisas que eu tinha falado aqui, vou afirmar de novo, que a ordem de grandeza desse ΔE está relacionada à intensidade do campo elétrico gerado pelos ligantes, certo? Que é depende quanto mais forte a base, mais intenso é esse campo elétrico, maior vai ser a repulsão. E se você tem um desdobramento maior desse ΔE, você vai variar o comprimento de onda ou a energia dos fótons que você vai poder absorver. E com isso, consequentemente, vai mudar a cor do complexo. Então, naquele experimento onde o cara tinha a coqueteleira, o níquel ele é fixo, ele é o mesmo metal, a configuração é igual. Os elétrons 3D são os mesmos. Quando ele é o mesmo número de ligantes, inclusive, são 6, tinha 6 águas. Quando ele jogou dentro do copo e trocou o ligante, ou seja, a base agora que vai fazer a ligação ela é mais forte, a cor muda, certo? Por conta disso. Então, se vocês relembrarem lá que no começo do vídeo você tinha uma cor azul, significa que estava absorvendo, vamos fazer de uma maneira bem simples, certo? Não é isso, mas só para simplificar, para entender. Se ele está dando uma cor azul, quer dizer que ele está absorvendo vermelho. Então, a separação entre esses níveis aqui é pequena. No último era vermelho, quer dizer que aumentou a separação, certo? Então, se esse aumento de separação é maior, quer dizer que aquela última base que foi colocada lá, aquele último ligante, provoca um desdobramento maior que ele absorve comprimentos de ondas menores. Ok? Então, perceba que existe uma relação sempre de natureza e configuração eletrônica do metal e da natureza dos ligantes relacionados à basicidade de Lewis. Então, por conta disso, agora a gente entende as cores. Né? Então, por exemplo, se eu pegar agora um outro exemplo, crômio, eu vou mudar o ligante agora. Eu tenho 6, é tudo tetraédrico aqui, EG e T2G, ok? Então eu tenho flúor, água, amônia e cianeto. O que acontece conforme eu vou trocando um ligante pelo outro? Então veja que o flúor, por ele ser pequeno, certo? E o campo dele não ser tão extenso, é muito localizado, o ΔE dele é pequeno. Agora a água não, a água é grande, tem 2 pares de elétrons, ela vai doar um deles, certo? Então ela é uma base mais forte do que o fluoreto, o ΔE vai ser maior. A amônia é uma base mais forte que a água, vai ser maior ainda. E o cianeto vai ser mais intenso que qualquer um. Conforme você vai aumentando esses ΔEs, você aumenta o comprimento de onda que você está absorvendo e mais para o vermelho ele vai deslocando. Então perceba, eu vou do verde, a violeta é porque você tem, nesse caso aqui, a absorção de 2. Veja que a amônia ela tem absorção aqui no ultravioleta, para baixo de 400, e aqui na região do visível. Então ela vai te dar um amarelo, que na verdade é o que sobra aqui. Ela absorveu parte do azul, parte do verde, um pouquinho do verde, aí vai sobrar esses dois aqui, vermelho e um pouco do verde mais próximo do laranja, isso dá uma cor amarela, certo? As 3 cores básicas sempre são verde, vermelho e azul.
O resto é uma combinação sempre de duas cores, que é como nós enxergamos. Lembre-se que essa cor aqui é relativa a como nós enxergamos, tá? Então perceba que o que está acontecendo aqui, que é a basicidade, né? Essa daqui cada vez mais é uma base mais forte, e como, se você colocar uma solução, um crômio com fluoreto e jogar na água, a água remove o flúor e troca esse flúor por moléculas de água. Se você jogar amônia, como nós fizemos naquele outra animação lá com o cobre, você vai deslocar as moléculas de água e colocar no lugar moléculas de amônia. E também no caso do cianeto. Por quê? Porque a ligação vai ser mais forte, certo? Você tem uma sobreposição, você tem uma diferença de campo é muito mais forte, a atração é mais forte, a sobreposição dos orbitais do ligante com os orbitais híbridos vai ser maior, porque justamente essa atração vai ser maior, então a interpenetração vai ser maior, a ligação vai ser mais forte, ele vai estar mais próximo daqueles orbitais D lá do nível inferior e esse desdobramento é maior. Ok? Então, na parte B a gente continua daqui falando justamente sobre esse ponto de como há esses deslocamentos e como que a gente pode estabelecer essa ordem de acordo com a natureza do próprio ligante.